Aliás, vou até falar, assim, o seu clube, eu acho que é um clube que tem tem raízes que são muito, como é que eu posso dizer, elitistas, né? Assim, as raízes. Uhum. E, Históricas. e históricas, né? E tipo assim, eu até. É isso, como eu disse a vocês, eu sou Bahia não praticante. Eu ia pra estádio até a década de 90, aí veio o advento da galera aí, Marcelo Guimarães, não sei o que, para aquela parada, pataquada toda, eu parei de ir. Pesado. Parei de ir. Pesou o clima. Pesou o clima, porra. Porque, velho, você sabe qual é o lance? Eu ia pra aquela parada, me amarrava, adorava e chegava antes, sabe, me engajava. Ia pra, tipo assim, Bahia mal no campeonato baiano, eu ia em todos os jogos. Penso que é todos os jogos. Aí entrou em. Isso não é da época de vocês, não. Vocês eram pequenos aí nessa época. Não foi quando a Fonte Nova caiu, não. Antes da Fonte, não sei se você lembra disso, Billy. Teve uma reforma grande na Fonte Nova. Isso antes dela cair. Que aí Gramado, todos não os foi? jogos foram pra Pituaçu. Eu ia pra tudo, velho. Pituaçu na época pra mim eu achava longe pra caramba, não tinha muito, a cidade não tinha crescido muito pro lado de lá. E lá ia Pedro. Aí daqui a pouco ficou sabendo, rapaz, dos escândalos. Jogador que ganhava X, na verdade ganhava X sobre 2 porque diretoria ficava com Y. Aí eu disse, quer saber de uma? Eu sou um fantoche aqui nesse negócio, eu perdi a graça Enfim, mas a torcida... Piores práticas de mercado do futebol ainda tem no Brasil. Piores práticas. E é isso que quando a gente vê assim, por exemplo, o futebol de fora, se você parar pra pensar, os caras pegam jogadores de vários lugares do mundo, né? Por exemplo, um clube espanhol. Você vai ver lá um Barcelona, quantos jogadores estão ali que são espanhóis? Quantos são de fora? E quantos são brasileiros? Tem campeonato europeu que há mais de uma década não joga sem ter jogador brasileiro. É isso. Ou seja, a gente é um... Nós somos um grande celeiro exportador Pois de então. quadros. É o desafio da CBF, né? Mas É o a própria desafio da CBF, CBF. né, irmão? A própria CBF... Agora, mas a CBF ficou 40 anos na mão da mesma família, gente. Você não muda isso em 2, 3 anos, não. Eu Esqueçam acho, isso. Vocês não acham que futebol ainda continua atraindo muita gente que não presta? Eu digo pra direção, Mas pra tem presidência de clube. Pô. É isso. É um ambiente muito endinheirado. Tem muita gente que não presta no futebol. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, quando uma instituição do futebol se propõe a abrir, por exemplo, a gente tem um processo de democratização tanto no Bahia quanto no Vitória, né? De voto direto para presidente, essa coisa toda. Quando o clube se abre ao escrutínio público da sua torcida, eu acho que fica menos margem para que isso aconteça, entendeu? Tanto mais uma instituição, por exemplo, do tamanho da CBF. Tipo assim, não é uma coisa... A gente, 100 anos de futebol, a gente não vai se estruturar isso da noite pro dia, vocês entendem? Agora, práticas positivas têm acontecido na minha avaliação, que vão puxando. O que é a lei da SAF? A lei da SAF é uma tentativa de modernizar o futebol. Ninguém gosta, eu particularmente também não gosto. Agora, não surgiu nada, ninguém propôs nada no meio do caminho. O que surgiu foi a lei da SAF, mirando justamente as experiências que a gente tem na Europa. E aí o clube de futebol passa de fato a ser uma empresa, né? O problema do que a gente tem na SAFização do Brasil é o que aconteceu com o Bahia, a internacionalização do clube, você entende? Então agora eu acho que o Bahia conseguiu blindar bem o que era de interesse da torcida, em certa medida, mas assim, eu já prevejo que já aumentou o valor do sócio, aumentará consequentemente o valor do ingresso. Se o City conseguir mesmo fazer a gestão da arena, talvez a gente consiga mediar ali o valor do ingresso, mas assim, se não conseguir, naturalmente acontecerá essa elitização ainda mais do que essas arenas, assim, né? Porque aí, na realidade, o movimento de arenificação dos estádios do Brasil elitizou o futebol brasileiro de um jeito que a gente quase botou pra fora as comunidades. O que a gente tem muitas vezes de periferia nos estádios são as organizadas. E é por isso que essa gente não gosta, às vezes. Essa que é a verdade, entendeu? Não gosta. E aí, enfim. Mas assim, a gente tem que pensar o futebol numa perspectiva de boas práticas mesmo, entendeu? Que a gente consiga ter bons exemplos no ambiente do futebol. Tem gente ruim no futebol? Tem gente safada, tem gente ladrão, tem gente de todo tipo, como tem em qualquer lugar da vida pública, sabe? Não é... Por que foi que o presidente da FIFA caiu? Não foi corrupção? E assédio, né? Não, aí você da CBF. Ah, sim. Aí foi Rogério Caboclo. Que teve, assediou a mina e tal. A funcionária lá, né? Ele, enfim. Mas aí é pra gente ter noção, entendeu? A gente da FIFA caiu por corrupção, o outro por assédio, aí Foi ótimo. O Gianni Infantino, apesar das contradições que tem, tá fazendo um trabalho melhor na minha avaliação. Agora é isso, gente. A gente tá falando de instituições seculares que lidam com questões, por exemplo, quando a gente fala da diversidade na perspectiva da CBF, é diferente quando a gente fala de diversidade na perspectiva da FIFA. Porque a FIFA tem países membros que
é uma dinâmica completamente diferente, a culturalização deles ali, entendeu? E aí, como é para uma instituição que é privada, que opera um interesse específico, intervir nisso, aí ela precisa ter, né, os seus valores bem desenhados e tudo mais, e vamos dizer assim, uma diplomacia internacional. Então, o trabalho da FIFA vai muito dentro da lógica de uma diplomacia internacional. Eu sei que muita gente fica frustrada com muita coisa, entendeu? Agora, assim, o futebol, ele é um esporte que ele só acontece porque tem gente envolvido. Ele não é como outro esporte que você dá um start e as máquinas vão operar o esporte, entendeu? Ele é gente envolvida, ele pode ter um jogo marcado para amanhã, deu uma merda na cidade, o jogo vai ter que ser remarcado. Pronto, eu acho que a gente precisa ter clareza do que o futebol representa para nós brasileiros e brasileiras, para que a gente consiga disputar esse esporte e tirar ele da mão desses cartolas que estão aí muitas vezes há décadas. A gente tem clube que faliu porque uma família sugou e suga até o último centavo do tutano do clube. Você saberia dar algum exemplo disso? O Bahia foi alvo disso, com os Guimarães, né? Você tinha um Só conselho... não acabou, né? Só não Paraná. acabou. Sim, acabou. Você tem... Eu acho que o Paraná tem isso, mas assim, o Petrônio, ele até tem um projeto pro Furacão, né? Você tá falando do Atlético Paranaense? Não, o Paraná. O Paraná Futebol, assim. O Paraná Futebol Clube. O Santa Cruz tem um processo muito parecido na minha avaliação. Como é que um clube que tem uma torcida gigante, gente? Gente, o Santa Cruz é um mundo também. É gigantesco. Você vai em Olinda... a última vez que eu fui em Olinda, gente, fui cortar cabelo, a barbearia do cara toda é Santa Cruz. Você andava na rua assim, sabe? Tipo assim, as pessoas respiram aquilo. Mas a expressão que vem de lá pra cá é só do esporte. Porque o esporte é um clube que tá disputando, vai voltar agora pra primeira divisão, é um clube que tá bem na fita. Mas é um clube que também passou por um processo em que há uma disputa que tá pra além de um grupo político só que comanda aquilo. O Santa Cruz, pra mim, é um exemplo disso. Enfim, eu tenho que ter restrições para poder falar de dirigentes de clube, porque a gente dialoga nacionalmente, entendeu? Com muitos clubes. Mas assim, eu não consigo deixar de dizer que eu observo, por exemplo, um clube da dimensão, com a torcida que tem o Santa Cruz chegar onde chegou, é descuido, entendeu? Mas eu acho que eu entendo o seu cuidado, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que tem coisas que a gente tem que ser intolerante, velho. Tem que ser intolerante. Por exemplo, foi justamente esse movimento aí, né, de uma determinada família, que me tirou até hoje, né, do estádio. E quantas outras pessoas? Quantas pessoas devem ter saído por esse mesmo motivo? Por esse mesmo motivo, porque... E eu vi isso minguando naquela época, porque tinha, assim, jogador tal. Todo mundo sabia, estourou na imprensa. Além do que, ainda existia isso. Tinha gente na imprensa que era comprada para ficar falando bem do clube, falando bem da direção do clube, falar bem do treinador. Aí tinha outro que era pago para falar o contrário. Ou seja, você não tinha... Mas você acha que isso acabou? Não, eu não acho, porque hoje eu me afastei, entende? E a gente não pode, como torcedor, eu acho assim, ainda que vocês sejam líderes de torcida e tudo mais, aliás, até sobretudo por isso, né? Que sejam ativistas nesse sentido também, porque é disso que depende o sucesso do clube que vocês apoiam e da torcida de vocês. E esses caras não podem se perpetuar, velho. Isso é um absurdo. O foda é que a gente se acostuma com os absurdos, velho. Mas eu acho que o Bahia e o Vitória estão resguardados disso, nesse momento. O Bahia é porque agora, sobretudo, virou uma empresa internacional, né? E a gente vai ter que desenhar o que será esse clube a partir de agora, né? Quais novas modalidades a associação vai poder desempenhar, qual vai ser o papel dela real no dia a dia, a cobrança, a forma que ela vai fiscalizar o trabalho, né, da SAF. Então a gente vai agora remodelar a nossa associação. E o Vitória está blindado disso porque eu acho que o movimento, por exemplo, que aconteceu quando o Paulo Carneiro fez o que fez com o clube, foi assim rápida, né? Tipo, do ponto de vista da ação coletiva. Agora, perceba, é complexo, né? Tipo assim, de alguma forma, quando você tem... Porque o futebol, gente, isso é importante que todo mundo entenda. Quem é o clube? Quem é a federação? Quem é a CBF? Quem é que o sócio elege? O presidente. E o vice? O vice é um cargo em perspectiva, então ele não manda em nada. Só se o presidente quiser deixar que ele mande. Se não deixar... O futebol é a estrutura mais verticalizada que a gente tem. Entendeu? Então, a gente precisa mesmo de movimentos de democracia no futebol, sabe? A gente precisa de movimentos de ampliação, vamos dizer assim, da participação dos sócios, das sócias, sabe? Da popularização do futebol, tal qual ele já o é. Né? O futebol já é muito popular. Agora as estruturas são bem desenhadas para um tipo de perpetuação de poder. E o Bahia cuidou e conseguimos vencer isso. Acho que a turma do Vitória conseguiu também
dar esse passo. Outros clubes do Brasil precisam fazer. Agora, perceba, também é um trabalho interno dos clubes, entendeu? É um trabalho intraclube. Senão o que a gente vai ter no Brasil só disputando o Campeonato Brasileiro só SAF. E o perigo, SAF internacional.